Por que os Estados Unidos ficaram tanto tempo neutros na Segunda Guerra Mundial? O que o Japão ganharia atacando as bases americanas no Oceano Pacífico? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o ataque a Pearl Harbor, feito pelo Japão contra os Estados Unidos. Esse episódio é fruto de um pedido de vocês para falarmos sobre algumas batalhas importantes e marcantes da história. É muito provável que você já tenha tido contato com Pearl Harbor por conta do filme lançado em 2001 e alguns jogos de videogame que retratam os eventos da Segunda Guerra Mundial. Sempre que falamos sobre esse tipo de batalha, o foco não é espetacularizar a violência ou algo do tipo. A ideia desse tipo de conteúdo é usar essa batalha para compreendermos a própria guerra e os elementos históricos que orbitam sobre esse tema. E caso você não saiba, Pearl Harbor é o nome de uma base naval dos Estados Unidos que fica no Havaí. Pois é, ainda tá lá. Pearl Harbor ainda é uma base naval dos Estados Unidos ativa no Havaí. Mas o que eu considero mais interessante nesse assunto não é o ataque em si e as suas consequências, e sim as perguntas que podemos fazer sobre essa ação japonesa. Por exemplo, por que os Estados Unidos têm uma base naval no Havaí? O que motivou o ataque dos japoneses contra os Estados Unidos se eles nem na guerra estavam? E, gente, calma, para responder tudo isso e várias outras perguntas que estão na minha cabeça, nós vamos precisar voltar alguns anos na história e na própria guerra, para assim compreendermos como que os dois países estavam se comportando, para em seguida termos uma noção mais clara do próprio conflito que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca uma base naval dos Estados Unidos no Havaí, a base de Pearl Harbor. Esse ataque matou milhares de soldados e fez com que os Estados Unidos decidissem entrar diretamente na Segunda Guerra Mundial. Antes desse ataque, eles apenas participavam indiretamente com financiamentos para os aliados. Bem, se você é um ouvinte que está sempre acompanhando os lançamentos do História em Meia Hora, você já deve ter visto que há um tempo eu lancei um episódio sobre o imperialismo japonês. Depois que o Japão entrou na chamada Era Meiji, eles modernizaram a sua economia, as suas estruturas sociais e começaram a replicar uma política que já era muito comum em países da Europa, o imperialismo. Um país imperialista é marcado pela disposição em conquistar e colonizar territórios estrangeiros, quase sempre levando um discurso de salvação para aquele que está sendo dominado, em prol de uma suposta civilização mais avançada. No caso japonês, o imperialismo foi praticado no continente asiático. E a ideia era que, através da conquista de países como a China, Coreia e Rússia, o Japão poderia mostrar o quanto eram superiores aos seus vizinhos. O Império Japonês iniciou uma série de guerras, como a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Guerra Russo-Japonesa e sem falar também na participação na Primeira Guerra Mundial. Nós não pensamos muito no Japão durante a Primeira Guerra de 1914. Mas foi nesse período que o Império do Japão aproveitou para tentar desenvolver muito das suas políticas expansionistas. Aproveitando o foco dos alemães no fronte europeu, os japoneses se aliaram ao Reino Unido para se tornarem os novos proprietários dos territórios que antes eram da Alemanha. Como toda guerra, mesmo levando algumas vantagens, é inevitável fugir do fato que vão existir derrotas e destruição de algumas bases militares, e até morte de civis durante o período da guerra. E apesar dessas questões, com o fim da guerra, o Japão esperava ser tratado com igualdade em relação às outras potências internacionais. Uma prova disso foi a proposta feita pelos japoneses na Liga das Nações, em 1919, sobre igualdade racial. E calma, o que os japoneses tentaram fazer não foi acabar com o racismo ou algo do tipo. Na verdade, é muito pelo contrário.
É bom lembrar que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi a corrida imperialista dos países europeus. Logo, o discurso supremacista racial também existiu na guerra. A Conferência de Paz de Paris, que aconteceu em 1919, reuniu os vencedores da guerra, e o Japão tentou aproveitar a oportunidade para se colocar racialmente no mesmo patamar do Reino Unido, França e Estados Unidos. O grande problema é que essa cláusula proposta foi rejeitada pelos países ocidentais e nem acabou gerando qualquer debate. Ou seja, isso quer dizer que mesmo sendo um aliado na guerra, os ocidentais consideravam o Japão um país inferior. Hoje em dia, todo esse papo de supremacia racial parece algo completamente irreal e que não faz o menor sentido. Mas essa rejeição foi um fator importante nos anos seguintes para a mudança de posição japonesa de cooperação com o Ocidente para a adoção de políticas mais nacionalistas. Essa mudança de postura foi concretizada com o fim da Aliança Anglo-Japonesa, que terminou em 1923. Com o crescimento do nacionalismo radical, o Japão encontrou na Itália e na Alemanha aliados importantes na década de 30. E agora, olha que interessante. Mesmo que para muitos de nós a Segunda Guerra Mundial tenha começado só em 1939, alguns historiadores chegam a dizer que a invasão do Japão ao território chinês da Manchúria, em 1931, pode sim ser considerada como um dos movimentos que resultaram na Segunda Guerra. Tanto essa invasão quanto a própria declaração de guerra à China em 1937 marcam a busca do Japão por controlar toda a Ásia e, consequentemente, todo o Oceano Pacífico. Porém, nesse mesmo oceano, um outro país estava estabelecendo as suas próprias bases navais e não demoraria para ambos entrarem em choque. Sim, eu estou me referindo aos Estados Unidos da América. Sempre que possível, um país está tentando se desenvolver e ampliar as suas fronteiras econômicas. Em alguns casos específicos, essa ampliação não fica apenas no campo econômico, mas chega também ao alargamento das fronteiras terrestres. E um ótimo exemplo disso são os Estados Unidos. Desde a independência, eles estão se expandindo e chegando até o extremo oeste do continente americano, com a conquista da Califórnia em 1848. Também podemos dizer que os Estados Unidos entraram na corrida imperialista da segunda metade do século XIX. Eu não sei se você já conseguiu conectar os assuntos, mas os estadunidenses se aventuraram na Ásia, explorando relações comerciais com a China. No episódio que eu fiz sobre a Guerra do Ópio, eu falei para vocês que, ao perder a guerra, a China foi obrigada a aceitar um acordo imposto pelo Reino Unido, França e Estados Unidos. Esse acordo era bem simples, mas as suas implicações eram bem sérias. A partir de 1860, a China teria que abrir os seus portos para o comércio internacional. Em outras palavras, esses países ocidentais poderiam negociar e ter uma entrada livre em um dos maiores mercados consumidores do mundo. Só que essa relação comercial entre os Estados Unidos, China e eventualmente os outros países da Ásia precisa ser algo logisticamente viável, não é verdade? Se estamos falando do final do século XIX e do início do século XX, viagens aéreas comerciais ainda não eram algo muito possível. Logo, todo esse trajeto deveria ser feito por navios. E você concorda comigo que sair da costa oeste dos Estados Unidos, ali onde fica a Califórnia, e partir para a China diretão é algo muito caro, perigoso e com grandes riscos? Então, para diminuir os custos de transporte e assegurar que os navios chegariam, os Estados Unidos precisavam garantir que no meio desse caminho pudesse ter algumas bases navais para proteger e sustentar esse comércio marítimo. E é nesse sentido que o imperialismo dos Estados Unidos chega ao Oceano Pacífico, conquistando territórios que provavelmente você nunca ouviu falar. Ainda nos anos de 1850, os Estados Unidos conquistaram as ilhas de Jarvis e Kingman Reef.
Mesmo que para nós sejam territórios quase que desconhecidos ou irrelevantes, para a estratégia imperialista dos norte-americanos, eram territórios de grande importância para a construção de bases navais que poderiam servir como grandes armazéns até a chegada na China e vice-versa. Essa política surtiu tantos resultados que o governo norte-americano decidiu investir em outras ilhas no Oceano Pacífico. Em 1867, os Estados Unidos conquistaram a ilha de Midway, mas o chicote estralou mesmo na virada para o século XX, pois em 1898, as Filipinas se tornaram uma posse dos americanos. Se você conhece bem o mapa da Ásia, você deve saber que as Filipinas é um território bem próximo tanto da China quanto do Japão. Na prática, era como se os Estados Unidos estivessem ali, nas redondezas. Só que, nesse mesmo ano, os Estados Unidos também estavam de olho em outro território, a famosa Ilha do Havaí. Porém, o Havaí era uma ilha que já tinha um governo estabelecido há muito tempo, tendo como forma de governo uma monarquia. A estratégia dos Estados Unidos, então, foi financiar alguns empresários locais para aplicarem um golpe na rainha Liliuokalani em 1893. Uma estratégia clássica do tio Sam, não é verdade? Sem a principal liderança do Havaí, os estadunidenses encontraram um caminho aberto para estabelecerem ali mais um protetorado. Logo em seguida, o Senado americano autorizou a Marinha a usar Pearl Harbor como uma de suas bases navais. O que eles provavelmente não sabiam é que esse território seria aquele que os colocaria de fato em uma das guerras mais mortais da história. Além de servir como um posto comercial, as ilhas conquistadas pelos Estados Unidos serviam também como proteção a inimigos. E quem explica isso melhor é a historiadora Mariane Junqueira, abre aspas. Com tais aquisições, o país pôde controlar a frota mercante e estabelecer bases militares na Ásia e em várias ilhas do Pacífico. Eles organizaram, assim, um colar de bases militares, ou estações navais, que se arrastavam do Caribe até as portas da China. Fecha aspas. Essa citação é muito importante, porque nos mostra que os Estados Unidos entraram no século XX preparados para os conflitos que aconteceriam em seguida. Bom, mas se proteger militarmente é apenas uma das ações necessárias para um país conseguir se desenvolver. Um outro caminho necessário é o estabelecimento de relações comerciais, e isso nós sabemos que os Estados Unidos sabem fazer bem. Mesmo tendo participado da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos acabaram não sofrendo tantas baixas, e muito menos abalados em sua infraestrutura. Isso fez com que eles se tornassem um dos maiores fornecedores de matérias-primas e bens de consumo para vários mercados que passaram pela guerra. Conforme as coisas foram se radicalizando nos anos seguintes, na década de 20 e de 30, os Estados Unidos mantiveram essa postura neutra frente ao que estava acontecendo na Europa, se comprometendo apenas a vender insumos. Inclusive, isso aqui é uma coisa que a galera critica os Estados Unidos, né? Se você vê qualquer filme ou peça publicitária dos americanos nesse período, eles reforçam muito a ideia de que sempre lutaram pela liberdade e tudo mais. Só que os partidos radicais como nazismo e fascismo e o Império do Japão sendo imperialista na Ásia não foram suficiente para que os americanos deixassem de negociar com essa galera. E, gente, eu não tô falando que os Estados Unidos eram cúmplices ou algo assim. Eu só tô dizendo que esse discurso de superioridade moral que nós vemos por aí precisa ser colocado à prova da história. Vemos isso acontecer em dois casos. A própria indústria de Hollywood acatou uma série de pedidos dos nazistas para censurarem filmes de judeus durante a década de 30. E eu vou falar mais sobre a relação entre Hollywood e o nazismo no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição desse episódio ou acessar apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a esse episódio e aos quase 70 episódios que já tem por lá, tá bom? Não se esqueça, apoia.se/História em Meia Hora. Um outro lado dessa relação comercial com países de índole duvidosa era com o próprio Império do Japão.
Os Estados Unidos eram os maiores fornecedores de petróleo do Japão. Podemos dizer que praticamente 80% do petróleo que o Japão tinha acesso vinha dos Estados Unidos. A postura neutra durante os anos anteriores à guerra permitiu que os americanos lucrassem bastante com essas relações. Porém, também é preciso dizer que isso não foi sempre assim. Conforme o Japão aumentava sua violência em suas ações, principalmente na China, mais os Estados Unidos emitiam sinais de protesto e de que essa postura poderia prejudicar as relações entre os dois países. Em Washington, os políticos ficaram preocupados em proibir a venda de petróleo aos japoneses, pois temiam uma retaliação. E o que o presidente Franklin Delano Roosevelt decidiu fazer foi reforçar as suas bases militares no Oceano Pacífico, principalmente a do Havaí. As coisas mudaram de patamar em 1940, quando a Alemanha invadiu a França. Nesse momento, as posses coloniais francesas ficaram completamente desprotegidas. Com isso, o Japão avançou sobre o território da Indochina, que era uma área estratégica para os países ocidentais. O governo norte-americano entendeu essa ação como um limite que foi ultrapassado. E em julho de 1941, o governo dos Estados Unidos aprovou uma medida que interrompia toda a venda de petróleo para o Japão. E esse foi um grande baque para as forças armadas japonesas, pois com essa medida colocada em prática, eles ficariam sem combustível para a guerra. Por causa dessa decisão, o Japão decidiu tomar então a Indonésia, que era rica em petróleo e na época pertencia aos Países Baixos. Em 17 de agosto, Roosevelt alertou o Japão de que os Estados Unidos estavam preparados para tomar medidas mais severas se os países vizinhos fossem atacados. A partir desse ultimato, o Japão tinha uma escolha a fazer: acatar a proposta dos Estados Unidos e recuar, ou ir com todas as forças contra os Estados Unidos pelo controle da Ásia e, consequentemente, pelos recursos necessários para continuar na guerra. E como nós já sabemos, o Japão escolheu a segunda opção. Eu ainda vou falar mais sobre essa escolha e sobre o ataque a Pearl Harbor. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre ataque surpresa, mortes, declaração de guerra, crimes e conspirações. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Akira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia, os Estados Unidos da América foram repentina e deliberadamente atacados por forças navais e aéreas do Império do Japão. A nossa nação se lembrará para sempre do caráter do ataque violento contra nós. Com confiança em nossas forças armadas, com a determinação ilimitada de nosso povo, obteremos o triunfo inevitável. Que Deus nos ajude. Peço que o Congresso declare que desde o ataque não provocado e covarde do Japão no domingo, 7 de dezembro de 1941, existe um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Fecha aspas.
Essas foram as palavras ditas no dia 8 de dezembro de 1941 pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, perante o Congresso americano. Como vocês podem imaginar, a comoção após o ataque aos Estados Unidos foi muito grande e os deputados e senadores aprovaram a declaração de guerra ao Império do Japão e aprovaram praticamente em unanimidade. A partir dessa declaração, os Estados Unidos entraram na guerra de forma oficial. Bom, mas como que isso aconteceu? Como que foi esse ataque do Japão? Como vimos no bloco anterior, a tensão entre os dois países estava crescendo bastante, e o Japão passou a considerar que uma medida mais energética contra os Estados Unidos seria inevitável. Estados Unidos e Japão até se sentaram na mesa de negociações em novembro de 1941 para tentarem chegar a um acordo. Porém, antes mesmo dos Estados Unidos darem a sua resposta, as Forças Armadas japonesas já tinham dado início ao seu plano de ataque aos americanos. O general japonês Isoroku Yamamoto reconhecia que o poderio industrial dos Estados Unidos era bem maior que o dos japoneses, e isso poderia ser um problema para a sua nação. E apesar dessa preocupação, o Japão organizou um ataque surpresa, que tinha como objetivo destruir o maior número de bases navais dos Estados Unidos e destruir o mais rápido possível. Essa estratégia iria fazer com que os Estados Unidos perdessem muito tempo tentando se reestruturar. E enquanto isso, o Japão poderia continuar a sua expansão imperialista pela Ásia, e assim garantiria os recursos necessários para continuar a guerra. No dia 26 de novembro de 1941, um pouco antes do ataque, a marinha japonesa partiu em direção a Pearl Harbor para começar a se preparar para os ataques. Enquanto a frota japonesa, chamada Kido Butal, se preparava para o ataque, a ilha de Pearl Harbor estava em festa. Nós temos acesso a documentos que mostram que os oficiais da ilha não estavam preparando nenhum tipo de ataque, pois seu país estava em negociação com os japoneses. Além disso, mesmo que guerras sejam coisas absolutamente brutais, existem algumas regras que devem ser cumpridas. Uma dessas regras é que um país só ataca o outro mediante a uma declaração de guerra formal. E por esse motivo, o início de dezembro no Havaí foi comemorado entre os habitantes da ilha e pelos militares, pois mostrava que as festas de fim de ano estavam chegando. Mal sabiam eles que em poucos dias, uma ofensiva japonesa iria matar milhares de pessoas que estavam dançando e bebendo nos bailes após o expediente. A ofensiva japonesa estava pronta para os ataques desde o início da madrugada do dia 7 de dezembro. O ataque seria coordenado pelo porta-aviões Akagi e o responsável pelos preparativos do ataque era o almirante Chuichi Nagumo. No dia do ataque, 1h da manhã, Nagumo ordenou que os primeiros submarinos de reconhecimento fossem lançados para ficarem a uma distância de 20 quilômetros da Baía de Pearl Harbor. Como esses submarinos eram bem pequenos e sem muita estrutura de ataque, eles chegaram no seu destino aproximadamente às 3 da manhã, onde foram avistados um pequeno navio americano chamado USS Condor, que viu o periscópio do submarino e alertou sua base que algo estava fora do esperado para aquele dia. Mas é aquilo, né, gente? Ver um submarino não indica que uma guerra estava se aproximando. Enquanto os submarinos de reconhecimento se aproximavam, o porta-aviões Akagi instruiu os seus pilotos a respeito de quais pontos de Pearl Harbor deveriam ser atacados. Depois que as instruções foram passadas, o comandante do ataque aéreo Mitsuo Fuchida autorizou a decolagem e liderou o primeiro grupo de 183 aeronaves que iriam sobrevoar a base americana. Além de serem várias aeronaves, todos os aviões carregavam bombas e morteiros pesadíssimos que fariam um estrago enorme após os ataques. Às 6h45 da manhã, um destroyer americano chamado USS Ward encontrou mais um mini-submarino japonês. Só que, dessa vez, os americanos chegaram a disparar um canhão e afundaram o observador japonês.
Porém, o maior risco estava chegando mesmo era pelos ares. A frota liderada pelo Fuchida, a essa altura, já estava dividida para realizar os ataques por diferentes frentes. O objetivo era fazer pelo menos 3 ataques. O primeiro ataque seria no centro da ilha, na base de Wheeler, onde ficavam os aviões estadunidenses. Se esse ataque fosse feito com precisão, os americanos não conseguiriam organizar um contra-ataque aéreo, pelo menos não de forma imediata. O segundo ataque seria de fato em Pearl Harbor, só que pelo lado norte, e o último grupo daria a volta na ilha para atingir a base naval pelo sul e destruir os encouraçados dos Estados Unidos. Às 7h02 da manhã, 2 oficiais americanos até identificaram no radar que uma esquadra aérea estava se aproximando. E quando eles repassaram essa informação, o oficial responsável acreditou que se tratava de aviões americanos, porque naquele momento estavam voltando de um treinamento naquele mesmo horário. E é claro que isso entra naqueles e se's da história. Mas e se os americanos tivessem identificado nesse horário que se tratava do inimigo? Bom, não sabemos o que aconteceria. Mas o que nós sabemos de fato é que às 7h48 da manhã do dia 7 de dezembro de 1941, os aviões japoneses chegaram a Pearl Harbor e começaram um verdadeiro bombardeio à ilha. Quem resume muito bem como foi a operação é o historiador Martin Gilbert, ao dizer que, abre aspas, uma força combinada de 366 aviões de combate e bombardeiros japoneses atacou os navios de guerra americanos, ancorados em Pearl Harbor. 4 encouraçados americanos foram explodidos ou afundados, onde tinham lançado as suas âncoras. Mais 4 foram danificados. 2.043 americanos foram mortos. 1.777 deles no encouraçado Arizona. Fecha aspas. Por mais incrível que pareça, todo esse ataque durou apenas 5 minutos. E às 7h53, o comandante Mitsuo Fuchida enviou uma mensagem de rádio para os seus companheiros, gritando Torá, Torá, Torá. E essa mensagem significava que a missão principal deles, que era o ataque surpresa, foi cumprida com sucesso. Após esse primeiro ataque, um segundo grupo japonês se dirigiu à ilha para bombardear agora outros encouraçados americanos. E eu nem preciso dizer que na ilha o caos estava dominando, porque não paravam de chegar aviões japoneses lançando cada vez mais bombas. E apesar disso, alguns oficiais conseguiram posicionar algumas armas antiaéreas para tentar frear o ataque japonês. Alguns especialistas em história militar, como o historiador e professor Júlio César, do canal Sala de Guerra, contam que os japoneses estavam priorizando os ataques aos navios americanos, e isso significava que as rotas eram previsíveis, e logo, a chance de derrubar aviões japoneses era grande. Foi a partir desse tipo de resistência que vemos algumas histórias que, posteriormente, foram até levadas para o cinema. Por exemplo, o cozinheiro Doris Miller abandonou a sua posição para partir em direção a uma metralhadora antiaérea e atacar os aviões japoneses. E Miller teve sucesso. Ele derrubou pelo menos 2 aviões. Apesar da tentativa de defesa dos americanos, o maior ataque nem tinha acontecido ainda. Às 8h05 da manhã, Fuchida estava liderando um pequeno grupo que estava em direção a mais navios americanos. Foi a partir desse ataque que ele conseguiu bombardear o grande navio Arizona, citado por Martin Gilbert. A bomba caiu no Arizona em um compartimento onde estava o armamento do navio, e por isso houve uma explosão gigantesca que partiu o navio em 2. Praticamente toda a tripulação a bordo do Arizona faleceu. Enquanto os ataques aconteciam, aviadores americanos como George Welsh e Kenneth Taylor conseguiram subir em seus aviões para tentar contra-atacar. Apesar de estar em larga desvantagem, eles conseguiram derrubar alguns aviões japoneses. No total, o ataque a Pearl Harbor começou às 7h48 da manhã e terminou às 10 da manhã, com os aviões japoneses voltando para sua base após a missão ser concluída com sucesso.
Só que, apesar da comemoração japonesa, ainda resta uma dúvida. A missão foi mesmo concluída? Essa pergunta é levantada porque, apesar de todo o estrago que eles fizeram no Havaí, nenhum porta-aviões dos Estados Unidos foi sequer atingido, porque eles não estavam na base. E é claro que eu nem preciso dizer que essa informação levanta uma série de perguntas sobre isso. Alguns conspiracionistas chegam até a dizer que o governo americano sabia que o Japão faria um ataque e, por isso, retiraram os porta-aviões de Pearl Harbor. E antes que você se pergunte por que o governo faria isso, de acordo com essa teoria da conspiração, o governo dos Estados Unidos precisava de um pretexto para entrar na guerra e, assim, mobilizar a sua população. Mas calma lá, gente, essa teoria já foi amplamente refutada e nenhum historiador sério acredita nessa hipótese. Mas apesar disso, muitas outras teorias e elementos dessa batalha são utilizados pela cultura pop tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Filmes como Pearl Harbor, com Ben Affleck, lançado em 2001 em Hollywood, exaltam a valentia e o heroísmo dos americanos, que conseguiram sobreviver e contra-atacar os japoneses. Só que o Japão também tem a sua própria indústria cinematográfica, e o filme Tora Tora Tora, lançado em 1970, mostra a visão dos japoneses sobre esse conflito, exaltando o serviço dos soldados à nação. Mas independentemente do que as visões que o cinema nos traz, precisamos ter em mente que o ataque a Pearl Harbor foi decisivo para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Quando os americanos declararam guerra aos japoneses no dia 8 de dezembro, poucos dias depois, a Itália e a Alemanha declararam guerra aos Estados Unidos, numa demonstração de aliança do eixo. Mas o fato do ataque ao Havaí ter sido feito sem nenhuma formalização fez com que essa ação do Japão fosse considerada um grave crime de guerra. Atualmente, a ilha tem um grande memorial aos soldados que morreram em batalha e é aberto para visitação. Se estiverem de bobeira pelo Havaí, saibam que é possível visitar a base naval de Pearl Harbor. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, bem importante, Segunda Guerra Mundial. Rapaziada, eu quero fazer mais episódios sobre pedaços, sobre momentos da Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês quiserem mais episódios assim, tem que ter play, rapaziada. Tem que ter galera compartilhando. Então, compartilha esse episódio, posta nos stories do seu Instagram, e aí você me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter também, e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te agradeço pela compartilhada. Tá bom, gente? E se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no nosso Apoia-se. Não esquece, é apoia.se/História em Meia Hora, que aí você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, tem vários episódios exclusivos pra quem me apoia, tá bom, gente? Tem Clube do Livro também, cara, tem muita coisa. Entra lá, vê o plano que funciona pra você e assina. Mas, rapaziada, muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, porque nem todo mundo quer assinar um cartão de crédito, essas coisas. Então anota aí meu Pix e o meu contato também. Se você quiser falar comigo, você pode entrar em contato por esse e-mail, é historiaemmeiahora@gmail.com. historiaemmeiahora@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá bom, gente? Agradeço demais. Rapaziada, não se esqueça de dar 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify, por favor, que isso ajuda muito e isso é de graça, pelo amor de Deus. Pô, não custa nada. Clica em 5 estrelinhas, clica em seguir e já clica no sininho que tem aí, porque aí o Spotify vai te avisar no seu celular mesmo, vai ter uma notificaçãozinha quando sair um episódio novo. Então não se esquece, é estrelinha, é seguir e é sinetinha também. Tá bom, gente? O História em Meia Hora, ele faz parte de um pequeno grupo de podcasts de educação em 30 minutos, Tudo em meia hora, que tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, de Geografia, bem legal, e também tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança. São excelentes podcasts mesmo, assim, eu gosto muito, eu acompanho todos os episódios dele, e, bem, tem vindo mais aí, tá bom? Já vou falar, tem mais podcasts esse ano em meia hora de educação, que tá chegando aí e vai ser muito irado.
Tá bom, gente? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô fazendo videozinho todo dia lá no TikTok e no Instagram, eu também posto no Instagram. Então me segue aí que todo dia tem um videozinho educativo de 1 minuto por lá. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!